Mas a gente vai começar com o jogo do Sport, Cássio. Sport que fez 2-0. Quem olhar só o placar vai achar que foi tranquilo, mas não foi de jeito nenhum, né? Foi um jogo com o Sport apresentando erros que já tem ficado comum. Alguns erros desse time do Sport já tem sido uma coisa que tem sido muito batida aqui no podcast, no Twitter, entre todos os torcedores. E no segundo tempo ali o Sport conseguiu destravar um pouco mais o jogo, fez 1-0, mas ainda assim tomou um sufoco ali na reta final, o ABC ali aquela pressão natural de quem está perdendo dentro de casa de apenas 1-0, vai todo para cima, e aí no último lance ali do jogo, o Sport matou o jogo, fez 2-0 com o Zé Roberto, primeiro gol de Romarinho, segundo gol de Zé Roberto. Cássio Zirpoli, queria te ouvir sobre esse 2-0 do Sport, como é que você viu a construção desse placar suado? Fala, Lucas. Fala, galera. Boa noite a todo mundo. Você teve uma análise muito precisa sobre a postura que o Sport teve no jogo. Não foi uma boa postura. Veja, é importante sempre criticar quando, independentemente, não tem oba-oba, não, meu irmão. Assim, foi 0-2 para o Sport, ótimo, diminuiu o dano daquele gol contra que fez aos 49 do segundo tempo contra o Náutico, porque você não vai ganhar todos os jogos. Então, você pode até colocar no papel, mas nesses 2 jogos, ter 4 pontos, estava ok. O que não dava era, de repente, empatar com o Náutico, jogar em Natal e empatar com o ABC e sair com 2 pontos desses jogos. Aí ficava um pouco fora da conta. Mas 4 pontos nessas partidas era ok. Dava para ter feito 6, inclusive, como ficou muito perto. Mas 4 acho que era o mínimo e isso acabou sendo alcançado. Mas esse 2-0 de hoje, ele é um jogo que, boa parte da noite, o torcedor do Sport, acredito que uma parcela da torcida do Sport, pelo menos, deva ter ficado muito irritada assistindo o jogo. Assim. O cara viu lá, enquanto tá ganhando, tipo, não estava 1-0 com segurança, começou a controlar, tomou um pouco as rédeas do jogo, mas, querendo ou não, era um placar magro ainda. A partir de um comportamento do primeiro tempo, que veja só, o Sport jogou com aquele time misto contra o Náutico, uma escolha muito equivocada, escolha errada de Mariano Souza. A gente debateu muito no meio de semana, custou bastante ao Sport, custou inclusive a pressão dele ter que botar esse time hoje, não sei se é exatamente o que ele queria, se ele planejava. E se ele planejou, achei que é muito curioso, você deveria ter jogado o clássico com esse time, e talvez o jogo de hoje poderia ser, se fosse o caso, com uma equipe mais mexida. Mas acabou colocando o time titular hoje e foi basicamente, embora o Sport ainda não tenha jogado nenhuma vez ainda, continua, vai durar quantos meses? Mas em algum momento acho que o Sport vai repetir, mas o Sport ainda não repetiu nenhuma escalação. Né? São quantos jogos, meu Deus? Pernambucano, 9 na primeira fase, 2 na semifinal, 11. Agora já foram 7, 18 mais 2 da Copa do Brasil. 20 jogos. 20 jogos oficiais, nenhuma escalação repetida. Beleza, já fica folclore e tal, mas, querendo ou não, mesmo por um detalhe, hoje foi por um detalhe que não se repetiu. Foi a suspensão, foi Felipe não estar à disposição, Felipe não poder ser acionado. Aí, porque todos os outros, assim, você é Felipinho, é Pedro Lima, Alisson Cassiano está jogando porque Rafael Thierry não joga, o goleiro Kaique França, Lucas Lima, Barleta, assim, o resto tinha uma cara de titular, ainda que o time não se repita. E aí você começa, o Sport tinha uma brecha, Lucas, na escalação, uma brecha. E com uma brecha ele conseguiu fazer algo que você fala, porra, agora, meu irmão? Tipo, Pedro Martins foi acionado sem ter jogado nenhum minuto. E geralmente é assim, o cara, pelo menos está ficando claro que, pelo menos, gosta ou não, é a característica do treinador. O cara não joga, tipo, o cara não jogou e o cara é acionado no segundo tempo para ir se aclimatando ao time e ganhar um pouquinho de minutagem, não. Quando ele vai utilizar o cara larga já no grid. O cara já começa como titular. Nasson, Pedro Lima. Eu acho que Lucas André foi assim. Os caras não vão entrando de banco, não, tá ligado? Os caras começam a titular pro bem e pro mal. Então, pelo menos é uma característica do treinador. Você concorda ou não? Eu não concordo muito. Mas aí foi Pedro Martins, que não teve uma. Não foi mal, mas também não teve uma grande atuação, não. E Fábio Matheus ficava no segundo tempo. Dessa vez seria uma peça importante. Foi até um debate se ele foi bem ou mal não entrou no consenso, para ele acho que foi muito mal. Eu achei que não foi tão mal assim contra o Náutico. O que teve culpa no gol, enfim. Mas ter ficado para quinta-feira. No de hoje, o time potencialmente titular, junto com eu falo Pedro Lima, junto com Pedro Martins na cabeça de área, com Pedro Martins, você está falando Pedro Lima, desculpa. Esse time não correspondeu à expectativa. E está vendo que o time titular é melhor. Porque o time titular jogou o primeiro tempo e foi uma sonolência assim que é muito difícil de entender, de aceitar. E que tem sido característica, né? Hã? Tem sido característica. Mas
tem sido característica, mas ao mesmo tempo, em algumas partidas, não foi característica. Pelo contrário, em algumas partidas, cada vez menos, ele conseguiu seu time completamente ligado, aquele jogo marcando bem, jogador se deslocando, recebendo na frente, tabelas saindo. O ápice foi o jogo de Fortaleza, né? Teve um segundo tempo contra o Santa, embora tenha sido 0-0, se mexeu, foi um segundo tempo de ataque. Eu já falei algumas vezes, tomara que as pessoas tenham prestado atenção hoje. Eu disse, hoje aconteceu mais uma vez uma das coisas para mim mais irritantes desse time. Que para mim é um retrato, e é quase literalmente um retrato, porque fica todo mundo parado. E assim, a bola sai, aí quem fica ali na cabeça de área, o cara fica parado com a bola no pé. E todo mundo fica parado, e o adversário fica parado, e isso dura uns 3 segundos. Tipo, você não vê ninguém, assim, o cara tá correndo ali, ou tá se deslocando para receber. Tipo, o jogo para. Meu irmão, em que lugar do mundo se joga desse jeito hoje em dia? Assim. Aí beleza, o ABC fez dessa forma, o Náutico fez dessa forma, o Santa Cruz lá no Arruda fez dessa forma, de suportar, mas em algum momento vai ter um time que vai ser melhor técnica e taticamente e não vai ficar parado. E vai desarmar você e vai ser muito mais rápido. Não fica... assim, eu acho isso uma das coisas mais inacreditáveis que vem sendo muito recorrente. Irmão, o cara não vai andando com a bola, não. Tem um momento que o cara para ali na intermediária e todo mundo para, o adversário para, e assim, o jogo tá rolando e fica assim, pode ter um retrato. Paulo Paes, que é o fotógrafo do esporte, me mandou, a hora da foto é essa. Vai ter treme. Assim, claro que ele nem treme, então assim, mas não tem perigo de a foto ficar tremida. Vai ficar perfeito, até um retrato, um quadro. E isso foi a tônica do primeiro tempo, no qual o ABC, que é preciso destacar, o ABC vem em crise, não ganha várias rodadas. Na Copa do Nordeste, na verdade, não ganhou nenhum jogo ainda, tá? O ABC jogou 7 partidas e não tem nenhuma vitória. E o scout de finalizações certas, não é o scout de finalizações, é o scout o geral. É o scout de finalizações certas, foi 4-1 para o ABC. E esse 1 do Sport, se você puxar pela memória, é uma finalização de estatística. Porque você... Que lance foi esse, assim, para ser considerado que... Qual foi? Não, puxa pela memória. Vai ser alguma bola mascada ali que o goleiro defendeu, vai na área. Assim, não existe, simplesmente não teve um lance de perigo. O ABC, por exemplo, teve aqui... fora da área do Filipinho, que a bola foi alguma coisa do tipo. O ABC, por exemplo, tem o erro de Pedro Lima, que o jogador chuta, Kaique defende, no rebote o cara chuta de novo, só para dar um exemplo. Então, 4-1 para o ABC no primeiro tempo. Um time que está muito mal no campeonato, é só ver o público no Frasqueirão como estava, o público, o torcedor do ABC já desanimado com a campanha da Copa do Nordeste. E não é que o Sport não estava sendo dominado, mas o Sport estava levando um calor de um time que está muito mal na competição e o Sport colocando a sua força máxima, que em tese é um time muito caro. No segundo tempo, o Souza ainda segurou, primeiro, no segundo tempo a volta é só orientação, né? Ainda segurou, volta mesmo time e tal, mas aí ia ter que mexer, pô. Ainda que fosse as principais peças, tinha que mexer. Alan Ruiz, naquele momento, ele precisava sair. Não dá para travar tanto o time assim, não. Bate bem na bola, bate, o escanteio sai ali. Teve até um escanteio que ia ser um gol olímpico rasteiro. Eu nunca tinha visto isso. Ele bateu por baixo, bem fechado, e o zagueiro do ABC tirou e foi para escanteio de novo. Mas com a bola rolando, e sobretudo o Sport hoje estava jogando Globetrotter de novo, né? O volante era Pedro Martins e o outro estava próximo ali, era Alan Ruiz. Deu no comando. Que tomou um cartão amarelo logo cedo. Isso. Deu uma reclamação, assim, besta, né? Do ato, né? Mas também ficou claro depois que o árbitro é temperamental demais. Né? Gostava. Viciado em amarelo. Parecia que era, meu amigo, aquele cartão ali, né? Tava quente do bolso mesmo. Tem que esfriar, tirar o cartão, balançar e esfriar. Mas, enfim, Alan Ruiz, em algumas partidas, ele tem um ótimo passe refinado, uma boa visão de jogo, mas em termos de mobilidade, que é o que esse time precisa, ele não acrescenta. Na verdade, ele ajuda a travar o time. Era preciso. E a resposta não é só Fábio Matheus, não. A resposta é alguém com mais mobilidade. Se foi Fábio Matheus, ok, que seria até, inclusive, Fábio Matheus nem entra no lugar dele, só para dar um detalhe, só dizendo a peça. Fábio Matheus entra até no segundo momento. Mas alguém precisava entrar para ter essa mobilidade. A saída de Zé Roberto para Coutinho foi inteligente, sobretudo pela forma como o Zé Roberto jogou. Que talvez tenha sido a substituição que mais deu certo, né? Porque Coutinho estava ali espetado na área, não deu um chute na barra, e fora da barra ele não conseguiu tabelar. Estava realmente no centroavante, tem dias disso, tem alguns jogos que ele está assim, Lucas, mas era um centroavante assim que, se não for servido, não vai sair nada. E era foi o que aconteceu. O centroavante do Sport no primeiro tempo não foi acionado, então o Sport jogou basicamente com a menos. Zé Roberto
ele entra aos 20, o gol sai aos 27. E o gol já sai com ele fora da área, cruzando. Isso é uma mudança muito clara de característica do time. E antes disso, ele teve o lance individual, que ele chutou a bola na trave, Cássio. Sim, ele passou por 3, ele passa por 3, chuta na trave, a bola sobra ali no rebote, Lucas Lima quase faz o gol, a bola bate nas costas de Romário e sai. Então, para dar certo, o Sport precisava que os jogadores acionados tivessem uma boa participação, uma participação produtiva, né? Assim, se fosse no ritmo que estava no primeiro tempo, não ia adiantar, que o time estava mal coletivamente e mal tecnicamente, muitos erros também. No segundo tempo, a Alisson Cassiano quase deu uma entregada assim, inacreditável. Assim, foi expulso, assim, enfim, muito mal. São dois caras que, para mim, a gente vai para a parte individual, mas só você levantou a bola. Pode falar. Dois caras, para mim, que puxam. Alan é um cara que eu acho que tem puxado o time para baixo, mas dois caras que puxam o time para baixo com erros absurdos, erros técnicos absurdos, que é Filipinho e Alisson. Não, pô, são dois assim, caras que, meu Deus do céu. O problema de Filipinho é o seguinte: não tem reserva. Não é reserva nesse momento, não é Riquelme. Não é por isso que o Sport está um ano esperando Cariús aí, né? A Copa do Nordeste não vai adiantar nada, tá? Filipinho é o lateral esquerdo da Copa do Nordeste do Sport, até o final, seja o que for. Já na zaga, o problema da zaga ali, o problema é, na verdade, de Thierry, que está há muito tempo, porque alguém esperava que Alisson Cassiano fosse ter uma sequência de jogos desse tamanho. Se essa sequência está acontecendo, significa que o planejamento está errado. Porque se Alisson Cassiano está sendo titulado há semanas já, é porque o planejamento está errado. O elenco está muito curto. Hoje só tem um zagueiro que era Nação no banco. Então, assim, a de Felipe é um problema. Eu acho que Felipe é um problema maior, porque ele é titular e erra demais na defesa, demais. Assim, quando ele produz ofensivamente lá na frente, Fred defende e tal, e produz. Até porque também, se ele produzisse lá na frente, porra, aí não jogava. Não jogava, né? Porque defensivamente, assim, é uma porta. Erra passe, não erra passe demais, assim, acha que não marca bem. Às vezes eu acho que baixa um espírito ali de craque nele. Ele deu no primeiro tempo também, um passo cruzado no primeiro tempo também. Driblar todo mundo, dar uns passes no meio ali, meu Deus do céu. Ele deu um passo no primeiro tempo, atravessado ali na intermediária, que virou um contra-ataque do ABC, pediu desculpa depois, né, que jogo levando o braço e tal. Mas enfim, acho o Alisson Cassiano um problema menor, assim. Menor porque tem solução, né? Mais rápido. Isso. Mas já que a solução não se apresenta, ele é um problema do mesmo tamanho de Filipinho. Acho que é mal. Mas o que eu quis dizer é que Filipinho não tem reposição nesse momento. Alisson era para ter. O problema é que ninguém achava que o cara tá jogando esse tempo todo. E os dois permaneceram até onde puderam, né? Alisson foi expulso, Filipinho estava lá. Mas a entrada de Fábio Matheus, ele mudou o jogo? Não, eu acho que mudou o jogo foi Zé Roberto. Mas Fábio Matheus, ele conseguiu fazer o que todo mundo acha que ele sempre vai fazer. Que é o time realmente rodar a bola, né? Pegar daquele passo com nojo, não é? Pega aqui, ter um passo mais acelerado, tocar a bola e 5 segundos já está em outro espaço para talvez receber a bola. Perfeito. É tocar a bola e quarterback, tá ligado? O cara faz o lançamento e agora é com vocês. Assim, você quando passa a bola, você continua fazendo parte do jogo. O Ruiz tem um passe muito refinado, um passe mais longo, mas quando ele passa, ele demora mais para chegar. Fábio, não, ele passa, já está ali. Ele pode até errar, mas ele está sempre se apresentando, e na hora que o jogador se apresenta, você faz um volume ofensivo maior, você tem mais gente ocupando espaço para atacar. Então, eu acho que foi uma entrada importante. O Sport melhorou com as alterações de segundo tempo. Quando abre o placar, é uma jogada, não é que estava pressionando, ele mereceu abrir o placar, aquilo ali é mais um recurso que o elenco tem. Um centroavante que consegue cruzar, e foi a quinta, assim como, até como foi dito acho que foi Antônio que falou na transmissão, Antônio Gabriel que falou na transmissão, quinta assistência de Zé Roberto no ano, esse é um número muito respeitável. O cara é centroavante, pô. Quinta assistência do cara no ano, e Romarinho fazendo gol 2 jogos seguidos, depois de fazer tanta raiva, fez até no primeiro tempo. Inclusive, para mim, ele fez o gol, mas não é um dos melhores, não. O gol só diminui o primeiro tempo dele. Mas o último gol, o gol aos 54, para fechar esse comentário e tocar a bola para você, ali é um jogo que o torcedor, não é do esporte, não, é que o torcedor de qualquer time gosta de ver o seu time jogar. É você estar sentindo o jogo. É você entender que o jogo é a fera, que o jogo não acabou, que precisa de seriedade e que você tem capacidade para fazer alguma coisa.
Porque na reta final o Sport foi muito cedo também. Assim, o árbitro foi acrescentando, mas foi tudo justo. Não tem chororô, não. Aquele jogo foi 50, acabou em 55, mas era para acabar em 55 mesmo. Ele dava 6 minutos, o Sport fazia cera, dava mais 2, fazia cera, mais 1, e terminou em 55. Marcando, inclusive da expulsão de Cassino para frente. Cassino expulsou aos 43, ou seja, são 12 minutos, onde o Sport marcou, 2 jogadores marcação dobrando, conseguindo tentar contra-atacar em velocidade e, sobretudo, tá ligado. Porque o outro goleiro, querendo ou não, era Carlos Eduardo. Faltou só chutar um pouquinho mais, né? Vai falhar só aqui? Tem uma criptonita ali. Não, pô, assim, ele tem uma limitação. Então, assim, em algum momento, talvez ele pudesse fazer algo que ele pode que faz, costuma. Então, a partir de uma saída muito ruim, em 3 passes, o contra-ataque acontece da interceptação para Barleta, para Zé Roberto livre. E aquilo Fábio, ali era... Tite Ortiz, Barleta... Foram 4 jogadores, na verdade. 4 Zé jogadores... Roberto finalizou, né? Isso. Muito rápido. Ou seja, veja a quantidade de gente que participou de um lance de contra-ataque aos 54 do segundo tempo. E essa impressão não foi a do primeiro tempo. No primeiro tempo era o ABC chegando, aí botava a bola assim, a atuação do primeiro tempo. Aí me perguntaram até no Twitter, como é que resolve isso que é o time principal? Eu não faço ideia. Assim, não tenho resposta para... Se eu tivesse resposta para tudo, eu estava ganhando outra coisa. Pô. Eu não faço ideia. Mas identificar o problema dá. Eu acho que eu não sei como resolver. Mas identificar que tem um problema aí, dá para identificar, porque não, como você disse no começo, chega a parecer que é característica. E não pode ser uma característica, porque um time que joga dessa forma vai ser engolido em algum momento da temporada. Não pode ser característica. Mas, enfim, no fim das contas, sendo um time melhor, o Sport, na qualidade técnica, venceu. Porque no futebol, ficou devendo contra o Náutico, eu acho que ficou devendo boa parte do jogo de hoje, ficou devendo parte do primeiro tempo contra o Santa, muito contra o Muricy, muito contra o Santa na ida. Ou seja, são 5 jogos. O jogo contra o Náutico que o Sport ganhou lá, acho que o Sport jogou bem. Mas depois, embora não tenha perdido ninguém, 4 empates e uma vitória, mas nesses 5 jogos, não teve nenhum desses jogos, todos eles contra adversários de série C, D ou sem divisão. Nesses 5 jogos, o Sport não fez nenhum jogo bom o jogo todo. Ou pelo menos a maior parte do jogo. Exatamente. Você falou muito bem. Tá claríssimo que existe um problema. Esse problema precisa ser solucionado. Quem tem que solucionar é Mariano Sosso. Eu acho que eu, inclusive, elogiei bastante essa tentativa dele de formar esse time um pouco mais ofensivo, com esses 4 jogadores ali de mais qualidade. Mas eu acho que ele precisa rearrumar a casa. Para mim, está muito claro que ele precisa rearrumar a casa. Eu vou colocar esse jogo no bolo. São 5 jogos com o Sport jogando mal. 5 jogos com o Sport jogando mal. No grosso, jogando mal. Tem esporadicamente ali dentro dos 90 minutos, hoje um pouco mais, mas esporadicamente dentro dos 90 minutos, um lance aqui, um volumezinho aqui, outro ali. Mas Souza precisa rearrumar a casa. E para mim passa por essa mexida no meio de campo. Para mim, é a saída de Alan Ruiz e a entrada, eu vejo como a entrada de Fábio Matheus. Eu acho que precisa reconstituir esse meio de campo. Eu quero ver de novo Felipe e Fábio Matheus juntos. Felipe vem mal, Felipe vem errando, mas eu acho que ele precisa também ali ter um cara ao lado dele, como o Fábio Matheus. Então, para mim, hoje, o cenário que eu vejo para o time do Sport pode não dar em nada, pode dar errado, até porque eu não tô lá, não sou Mariano Souza, né, Cássio? Mas eu acho que ele precisa mexer, ele precisa arrumar a casa. Ganha bem para encontrar a solução. Viu? Exatamente. A gente está tentando ajudar aqui. E eu acho que, enfim, não sei se você concorda, mas eu acho que passa pela saída de Alan Ruiz hoje e a entrada de Fábio. Eu já achei que quem tinha que sair era Romarinho. Hoje eu já acho que tem que sair Alan Ruiz. Alan Ruiz, nesse formato, ele não está ajudando. É um jogador imprestável, descartável? Não. É um jogador importante, é um jogador que tem uma bola parada, é um jogador que tem uma característica de briga. Mas hoje é um jogador que, na minha visão, é reserva do camisa 10. É reserva de Lucas Lima, tá ali atrás brigando com Tite Ortiz. Mas a entrada parece há muito tempo já. Oi? Isso parece há muito tempo já. E Souza está postergando esse processo, essa atualização. Está postergando. Ele precisa rearrumar a casa. Foi ótima a tentativa. Eu acho que
O início de temporada o cara tem que testar mesmo. Testou. Contra o Fortaleza ali, acho que foi a primeira vez que ele botou esse time. Foi uma boa atuação do Sport. Mas de lá para cá, teve ali um ou outro contra times mais frágeis, mas a grosso modo não está agradando. Não está agradando. Eu acho que tem que ter essa mudança aí. E para mim os dois problemas, que é Filipinho e Alisson Cassiano, isso aí é mais problemático. Filipinho mais ainda, né? Thierry falaram acho que foi no INE 45 que eu vi, que deve voltar aí já na próxima semana, né? Deve ficar à disposição. Então, é algo que talvez solucione esse problema aí de Alisson Cassiano, mas o problema de Filipinho é grave. É grave. O problema do Filipinho, para mim, é grave, porque, além de tudo, ele parece não sentir, assim. Continua tentando as mesmas coisas, driblar para o meio, tocar para o meio, beira a irresponsabilidade em alguns momentos. Eu acho que beira a irresponsabilidade em alguns momentos, mas não tem reserva. Riquelme machucou, não tem pego o banco, não sei se está no DM ainda, se já saiu, se já está à disposição, mas não tem ido para o banco de reservas. Então, esse problema de Filipinho aí não tem o que fazer. Vai ter que ir com ele até Cariús estar à disposição e estar inscrito e poder jogar. E tá bem fisicamente também, né? Porque eu acho que não joga desde julho. Desde julho o Cariús não joga. Então, é uma situação complicada aí, essa da lateral esquerda, né? Mas é isso. Vamos. Eu acho que a gente pode chamar. Tem um bocado de superchat aí, né, Cássio? Sobre Cariús, ele está só para a galera que está Treinando. treinando no esporte, né? Teria um pré-contrato, mas depende da liberação da questão da pena dele, que vai ser só em abril, e seria realmente para a Série B, não é para a Copa do Nordeste. É isso que eu estava dizendo assim. A gente, analisando para o resto da temporada, talvez tenha Cariús, todo aquele questionamento, já falei 200 vezes, chega sobre. Tipo, eu não teria no elenco, assim, faria parte. Mas, enfim, o esporte parece que. Não parece que quer, como quer muito. Mas para a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste é Filipinho, Riquelme, alguém improvisado ali, Rosales, enfim. É Copa do Brasil. Ele vai ser utilizado na Copa do Brasil. Copa do Brasil pode, Copa ok. Mas e na Série B, mas no Pernambucano não, e na Copa do Nordeste, creio que também não, acho que já acabou também. Então é isso. Aí vai de Filipinho, porque eu também não acredito que vai Riquelme. E nem muito menos Rosales, né? Que não, Rosales quando entra é tenebroso. Tenebroso. Pedro, solta o primeiro superchat aí pra gente ir debatendo. O Henrique Vieira de Mello mandou aí ele tinha mandado e depois mandou a mensagem, né? Time preguiçoso e mal treinado, zagueiros lentos e fracos, laterais pouco inteligentes, treinador mesmo com a vitória entrou em xeque. Eu isentaria aí o Castanho e Pedro Lima. Pedro Lima jogou mal no primeiro tempo. Melhorou de segundo, depois melhorou. Inclusive, as investidas do ABC, que atacou mais no primeiro tempo, foram pelo lado de Pedro Lima. Ele teve um erro grave, que naquele lance que você citou, né? Que o ABC quase faz o gol, um chutaço ali do Esquilo. Mas, assim, é um garoto ainda em evolução, que tem mostrado muito mais coisa positiva do que negativa. E razoável para bem no segundo tempo, mas foi mal no primeiro tempo. Cassiano mal, foi expulso ainda, já tinha falhado. Filipinho muito mal, errou muita coisa. E Castan flertou com uma bronca também, viu? Num ataque do ABC pela direita, ele toma a frente da bola, em vez de repente não tinha ninguém próximo, ele dá um toque para lateral. Ele foi dominar, o cara do ABC ganhou dele na velocidade, já foi para a linha de fundo e cruzou errado, porque o time do ABC erra demais também. A questão da zaga, repito, a zaga não é essa. O problema da zaga, a zaga pode ser tudo. Castor vai continuar sendo um cara lento, Thierry talvez seja lento, mas a bronca é que o Sport está jogando há semanas com uma zaga que não é a zaga do Sport. Veja, o Sport se planejou para ter poucos zagueiros, isso é verdade, mas mesmo se planejando para ter poucos zagueiros, o que é um erro, o Sport não se planejou para ter Cassiano e Castanho em zaga. Esse não era o planejamento. O Sport planejou para ter Thierry e Castanho. Aí Sabino saiu, outro zagueiro não chegou. Renzo se machucou, poderia ser mais utilizado, é verdade. Então, o problema da zaga não tem peça. Não tem peça e a defesa está jogando há muito tempo, ou seja, já fica parecendo que é uma zaga titular, mas não é uma zaga titular. Total. Parece mesmo. Inclusive, na última rodada, veja só.
Nação e Castan, né? Thierry não Acho que, volta. acho que é Nação. Cassiano tá expulso. Cassiano vai cumprir Nação e Castan. Eu vi a Pedro Maranhão, ele fez uma atualização DM, Thierry estava na transição física, mas não sei se é transição física de sábado à noite, ou se o cara vai pro sacrifício, né? Sabendo que no sábado já tem a final do Pernambucano. Final, Eles então, vão guardar para a final, não tenha dúvida. É Nação e Castan. Pronto. Nação e Castan, meu irmão. É quase uma dupla, pô, de música aí. Nação e Castan. Se fosse Nação e Castan. Porque, meu irmão, não é a dupla de zaga. A dupla de zaga está muito... É um setor muito debilitado. E no final ali da mensagem de Henrique, ele coloca, apesar da vitória, o treinador em xeque. Você acha, Cássio, que... Como é que tá o... O Sport precisa de performance. O Sport tá... Ele vai dormir na liderança. O Sport chegou a 14 pontos hoje. A gente, só para dar para quem tá por aí, o Sport chegou a 14 pontos. Esse segundo gol foi importantíssimo. Esse gol foi importantíssimo, porque se o CRB ganhar do Náutico, o CRB vai ter que ganhar por 2 gols de diferença. Se o CRB ganhar por 1 gol de diferença do Náutico, o Sport vai continuar líder, porque tem mais gols do que o CRB. O Sport estava atrás do CRB pelo saldo, mas tendo mais gols. Se o saldo for igualado, o Sport ficará na frente por ter mais gols. Então, esse gol de 54 foi muito importante. E o outro time que pode passar, que é o Maranhão, tem que fazer 5-0. Assim, Não, 4-0. Tem que ganhar de 4-0. Vai ficar com saldo 5 e 15 gols marcados, o Sport tem 13. Ou seja, o detalhe do jogo é Bahia e Maranhão. Esse tá um pouco, tem que ser Bahia 0, Maranhão 4. Então, assim, mas tem uma chance. Eu quase perdi o raciocínio, mas vou recuperar agora. Ou seja, o Sport vai dormir na liderança com a chance razoável de terminar a 7ª rodada na liderança. Então, em termos de resultado, ainda que não termine na liderança, vai ser no mínimo 2º lugar. Isso vai ser no mínimo isso aí. Mas com a chance de razoável de ser segundo. Desculpa, de ser primeiro. Então, o Sport está primeiro ou segundo no seu grupo, faltando uma rodada. Finalista do Pernambucano, tendo mando de campo na volta. E na 3ª fase da Copa do Brasil. Ainda que aos trancos e barrancos, em todas as fases, né? Porque na própria Copa do Brasil foi para os pênaltis contra o Muricy. No Pernambucano foi para os pênaltis contra o Santa Cruz. Nessa agora, tinha liderança isolada, toma um gol de 49, teve que se virar lá em Natal para ganhar o jogo. Ou seja, ainda que suando frio, mas o Sport está, nesse momento, com o máximo que ele poderia ter. Ser finalista, está na 3ª fase e líder do grupo. Não tem como ser mais que isso. Em termos de resultado. Mas aí, o que acredito que seja o que ele disse, de estar em xeque é performance. Eu até coloquei no meu post lá no meu blog, para a galera chegar a caço.com.br, que esse jogo de quarta-feira, além de valer a liderança, porque independentemente do que o CRB faça contra o Náutico no domingo, a liderança será disputada na quarta-feira. Os dois vão jogar no mesmo horário, eles teriam no mínimo 14 pontos e enfim, ver quem que faz uma vitória melhor e tal. Ou seja qual for o resultado do Sport, vai lutar pela liderança na quarta-feira. Ou seja, seria mais uma chance de conseguir resultado, mas não vai ser só isso. Quarta-feira, como tem a volta do público, o Sport vai precisar de performance, porque acho que já passou da conta da quantidade de jogos onde você não tem performance contra equipes onde você tem uma certa obrigação de ter. É isso. No clássico contra Santa Cruz, isso foi deixado... Assim, o segundo tempo foi bom, mas, de um modo geral, não foi uma boa partida do Sport, mas isso foi deixado de lado. Tem uma classificação contra o rival, tinha todo um contexto. Agora, num jogo contra o Juazeirense, com o público, se não jogar bem, a pressão vai ser grande na arena. Não tenha dúvidas. Vai. E é diferente, inclusive, né? Exatamente. Vamos lá, mais um aí, Pedro. André Rocha, Sousa escala errado, mexe certo. Partida preocupante. Meu caminho andado. Foda, porque tem treinador que é pior. Tem treinador que escala errado e mexe errado. Pelo menos, geralmente, mexe certo. Porque, não. Só pelo menos tem meu caminho andado. Ou também tem aquele que escala certo e mexe errado, pior do que mexe errado e acaba com tudo. Enfim, eu não sei se escala errado e tal. Eu entraria com o Fábio no lugar de Pedro ali. Eu gostaria de ver ser uns 11 que você concorda. Mas tipo 10, foram o quê? 9, 10 que concordam? Ou seja, estava basicamente o time que todo mundo acha que foi ideal. Então não foi uma escalação. O Sport hoje não estava escalado de forma errada. O Sport simplesmente jogou de forma errada. E aí é outro tipo de trabalho, né? Só o trabalho, até porque o trabalho de Sousa, no caso, não é só
Vai tu, vai tu e vai tu. Não, mas meu irmão, é o que cada um vai fazer. E o do primeiro tempo não é possível que os caras estavam orientados a ter um desempenho daquilo. Isso é um comentário ainda com o peso do jogo de quarta, eu acho, né? Também acho. A opção dele ali por colocar um time bem em reserva contra o Náutico, um jogo que tinha sua importância, né? Vamos lá, mais um aí, Pedro. Sport, meu amor, esse time treina, é um bando em campo, liga pra Dudu. Dudu tá quieto, na boa lá, sem pressão, Meu não vai Deus do pegar céu. nada. Tá na semifinal do Campeonato Paulista. Porra. Exatamente, somente. Somente. O cara. Contra o ex-clube dele, o Palmeiras, que ele jogou o Palmeiras, o famoso Fala-Fonte foi no Palmeiras, né? E se perder no outro dia, tá tranquilo. Lá. Não tem pressão, não. Não, ele já era treinador do Novo Horizontino na Série B. Exatamente. Esse jogo, essa semifinal, não tem absolutamente nenhum peso em relação à oportunidade dele lá. O mais pode acontecer é alguém realmente contratar, mas de sair do Novo Horizontino, de tirar ele lá, zero. Zero. Mais um. André Rocha, de novo. Como é que um time como o Sport só chuta gol com perigo aos 19 do segundo tempo? Detalhe, só jogou a partir dos 19 do segundo tempo, ou seja, 25 minutos de jogo. Eu disse isso. Aí sim. Eu fico muito feliz quando eu vejo o jogo. Quando você vê o jogo, você percebe que pelo menos alguma pessoa viu próxima do jeito que você viu, né? Porra, eu tô ficando doido, não. Porque lá no texto está exatamente isso. Né? Embora o Tito fale, acordou no segundo tempo, mas não é no segundo tempo, no primeiro minuto, é durante o segundo tempo, é por mais ou menos o tempo que ele falou. E o scout até tinha falado, Lucas, no primeiro, que tinha sido 4 para o ABC, até esqueci até de completar, para você ver a diferença. Finalizações certas, tá, galera? Aquela que vai na barra. Porque finalizações totais, juntando os chutes para fora, travados, aí o número foi maior. Mas as certas, o primeiro tempo foi 4-1 para o ABC e para o Sport. No segundo, para o ABC, desculpa. 4-1 para o ABC no primeiro tempo e 4-0 para o Sport no segundo tempo. Mas, como ele falou, esse 4-0 parte dos 20 minutos. Então, vai dos 21 até os 54, né? Aqui, o último chute, naturalmente, foi o de Zé Roberto, ou seja, foi daquela faixa de tempo onde o Sport conseguiu ser um time que se espera, porque você tem que juntar 45 no primeiro tempo, mais 20 segundos, 65 minutos, vulgo 2/3. 2/3 do jogo sem produzir nada. É isso, preocupante, de fato, preocupante. Mais um, Guilherme Vieira, Fábio Matheus é titular, assim como o Zé. Tá melhor que Coutinho. Souza insiste em escalações erradas, com resultados fracos contra times ruins. Vai rodar. Caldeirão tá fervendo, isso aí não tenha dúvida. Zé Roberto e Coutinho são jogadores diferentes, tanto é que eles podem jogar até juntos. Podem. Sem ser aquela imagem de dois centroavantes. Duas torres ali. Não, assim, não. Só ver como o Zé Roberto entrou hoje e participou, tanto aquela jogada que o Lucas trouxe da direita, quanto a que eu falei da esquerda do gol. Então, não necessariamente é Zé ou Gustavo Coutinho. O mais importante é ter o Gustavo Coutinho, um jogador que foi caro, um jogador que, embora não tenha feito gols nas últimas partidas, mas é um goleador. E Zé Roberto, um jogador que, na verdade, chegou até uma contratação até baixa, em baixa, porque ele não tinha tido um segundo semestre bom, mas que está se mostrando muito útil. Um jogador inteligente. Então, na verdade, nesse caso aí, não é um ou outro, não, tá? Eu acho que pode... na verdade, que bom que tem uma reserva. Pior é não ter, nesse caso. Quer falando de Filipinho, que não tem reposição, nesse caso tem, pô. E se for para ser eu ainda não faria essa troca, por exemplo, para quarta-feira. Também não faria. Até porque Zé tá suspenso, né? Mas dentro eu entendi o que você falou. Eu ainda não faria. Mas eu concordo que o momento de Zé Roberto hoje é melhor. Ele vive um melhor momento do que Gustavo Coutinho. Nesse caso, mas a diferença ali é que nesse caso o outro está na seca de gols, mas não vive um péssimo momento. Na verdade, o Sport tem dois centroavantes que estão sendo úteis. Isso no esporte errado, inclusive. Exatamente. Mais um, Pedro. Aquiles, Souza acertou quase tudo, mas 2 erros cruciais no jogo. PM é Pedro Martins. Pedro Martins titular. Atuou um nó no meio de campo do time que só Fábio ele usou sigla para o jogador e para o setor. Aí ficou hard. MC, eu fui buscar quem era MC. Quem é MC? E não sacou LL cansado, que perdeu a bola da Stone Cassiano. Isso é um ponto. Essa bola de Lucas Lima me lembrou 100% o jogo do Náutico. Que
O Sport não ficou com a bola, não ficou com a bola. Nesse jogo contra o ABC, o Sport estava conseguindo ficar, mas aí o Lucas Lima tem toda uma forçada de lançamento lá. E o ABC roubou a Mas o bola, cansaço sofreu a de Lucas falta. Lima é justificado, porque correu. Correu. Inclusive, Tem o Lucas corrido. Lima está jogando muito melhor do que eu imaginava. Muito. Tá jogando, Muito, tá dando ritmo, tá jogando bola. muito melhor. Veja só, Hoje nem foi das melhores atuações dele. Não, mas não foi o primeiro tempo sonolento não passa por ele. Meu irmão, ele busca jogo, rap assim, mas cara, Busca, exatamente. eu, Ele eu, eu joga tô, sempre eu tô, pra frente, eu isso é tô uma característica surpreso. que já me agrada. Sempre pra frente, sempre tocando pra frente, procurando tocar Que pra bom. frente. Eu achava que ele ia chegar na fase apagada, né, toca ali, mas é um cara que tá jogando, tá me surpreendendo. Verdade. Tem mais, Pedro? Se tiver, a gente já vai para as atuações, que daqui a pouco já é Darwin. Vitória e Fortaleza. É Darwin mesmo. Meu amigo. A bricolagem na evolução é um processo em que estruturas pré-existentes são utilizadas para melhora ou mudança de uma determinada função. É possível bricolagem no esporte? A solução está em casa, mas essa é contigo, velho. Darwin, na minha ignorância, eu vou considerar. Eu não posso confirmar a existência dessa palavra, então eu não posso comentar se existe a bricolagem do esporte, porque nesse momento a minha ignorância ela desconhece essa palavra. Não estou dizendo que você está mentindo, não. Perceba que eu Só estou não dizendo conhecemos. que eu não conheço. E por não ter muita certeza, apesar da sua teoria da evolução ser muito honesta, mas nesse momento eu me reservo o direito de não discorrer sobre a bricolagem do esporte. A comissão técnica do esporte precisa de uma psicóloga do esporte, tanto em relação à Suzy apatia quanto à Fleury, tu lembra, efusividade inexplicáveis. Começando pelo professor. Veja, eu não tenho tu lembra que informação, teve mas eu imagino que Suzy tem. Fleury no esporte, que era até do Luxemburgo, que É, treinava, que também era do Corinthians, né? E Hélio veio dos pro Anjos esporte. trazia ela direto. Hélio dos Anjos gostava dela também. Eu imagino que o esporte tenha, pelo menos tinha há pouco tempo, se não tiver uma coisa nova, mas eu acho improvável. Mas hoje em dia é uma coisa mais comum, né? Você ter psicólogo já integrando a comissão técnica. E o esporte É tinha há pouco importante. tempo. Hoje eu não sei realmente, 2024. Mas é tão incomum que o Brasil foi contratar agora, né? É, Curiosamente, essa semana. é. O Brasil, porra. O Brasil não tinha, exatamente. Porque Tite fazia esse. Ele As tem que um tiveram foram de alguns treinadores que levaram, assim, especificamente, mas não esporádico, é. sendo da CBF. Mas eu Tipo, me lembro sendo. dessa discussão na época de Tite treinador e era meio que uma decisão de Tite não ter, porque ele fazia meio que esse. Era uma coisa da gestão dele ali. Então, é, era uma decisão meio dele não ter. Mas Dorival, pelo visto aí, opta por ter um psicólogo, uma psicóloga na sua comissão técnica lá da seleção brasileira. Pedro Lima. Ismael Barbosa, na verdade. Foi Pedro Lima que mandou o superchat, não. Se fosse, a gente tava com a moral grande. Pedro Lima é um absurdo de jogador. Primeiro tempo muito mal, mas no segundo mostrou personalidade e melhorou muito. Nem quero falar sobre Alisson Cassiano, jogador danoso ao esporte. Sou fã de vocês. E falou tudo que a gente falou aqui Um já, né, cara? abraço. A gente bateu exatamente com o que a gente falou aqui, de que Pedro Lima não teve um bom primeiro tempo, melhorou no segundo, e que Alisson Cassiano, de fato, tem sido No segundo, de danoso. certa forma, Pedro, porque no segundo tempo o esporte foi menos atacado. Tem isso também, assim, ele tá um jogador que vai evoluir ainda, que vai maturar na questão da marcação, de posicionamento em campo. Na hora que o esporte foi mais atacado, e sobretudo do lado dele, ele foi pressionado para errar e tal. No segundo tempo, o ABC chegou muito menos. Então, assim, você distensiona ali aquilo que ele estava fazendo ali, ele começa a cruzar ali no meio campo, chega mais. Então ele cresceu, não é só um melhor técnico, ele deixou de ser pressionado para poder melhorar. Sobre a questão dele, Velto, porque ele está dizendo aqui, está dizendo que o caso dele é o mesmo de Thierry, que foi atendido na emergência do português. Enfim, realmente, Elivelto, eu não posso nem discorrer muito sobre isso, porque eu não sei exatamente o que é de Thierry, para dizer se é igual, se é diferente. Então, eu não tenho. Mas ele está falando que seria um problema, mas eu não tenho como enfim, como avançar nessa história, porque eu não sei exatamente a condição médica de Thierry, do porquê não jogar e tal. E ainda que seja próxima do que você teve, mas eu realmente não tenho esse. Não estou tão por dentro assim da relação do Thierry. O que dá para saber é que é um jogador que está com histórico de lesão e que está tendo essa dificuldade para voltar e que nesse momento faz com que um reserva, que era para ser reserva, que é Alisson Cassiano, seja um titular. E até o reserva vai desfalcar o esporte na última rodada. Perfeito. Gustavo Duarte Alves. Para a mobilidade saem Ruiz e Felipe, entram Fábio e Tite, com Domingues na segunda volância. Esse precisa voltar domingo, né? Que ele Mas tá aí tem uma machucado. mais aí, viu Gustavo?
Se Não, você mas fizer essa. opção. Aí tá jogando com 12. Não, é Porque opção, Domingues pô. entrar e Tite entrar, vai ter que sair alguém. Mas eu concordo que Ruiz tem que sair. Eu queria de fato ver, como eu já falei, Felipe e Fábio juntos, mais um pouco. Acho que foi pouco. Então eu queria ver os dois juntos para ver como é que o time se comporta. Mas gostei também de Domingues de volante, enfim. Vamos ver como é que Souza vai armar Só Domingos não para jogou hoje porque frente. está machucado. Só para dizer se vai voltar e Isso, deve ser liberado. exatamente. De Guilherme, o retorno de Chico encerra a busca por um zagueiro. De jeito nenhum. Acho que não. De jeito Acho que nenhum. não. Se Thierry está com esse problema crônico, o reserva do Sport vai ser Chico e só Chico, ou no caso, se ele virar titular, vai ser Alisson Cassiano e só Alisson Cassiano. Não, porque vai ter Nason, Renzo não vai voltar, Renzo vai voltar daqui a 8 meses. Então, o Sport precisa de um zagueiro. Chico, na verdade, era a busca mais fácil, ainda bem que ele está numa boa fase no Novo Horizontino, e como tem contrato com o Sport, é fácil você solicitar. Mas, Isso. na minha opinião, não encerra, não. O Sport precisa de pelo menos mais um zagueiro. Teve a negociação ali com o David Braz, né? No fechamento da janela, não conseguiu. Há quem diga que o negócio ficou meio que amarrado ali para quando tiver a brecha. Tem uma brechazinha na janela mais para frente, né, maestro? E há Não, quem diga eu não que. falo de janela mais, não. Toda vez que eu não entendo, veja, eu falo que eu entendo, eu não entendo de janela. Não entendo de janela. Vou me inteirar um dia, mas eu não sei quando abre, quando fecha, não Mas tem sei uma. precisamente o regulamento. Eu entendo de prédio, não entendo, não. É isso. Mas dizem que David Braz ficou meio que apalavrado ali para quando tiver a oportunidade defender o esporte. Acho que não tem mais não, né, Pedro? Para a gente seguir aqui e para as análises individuais, deixa eu abrir aqui, mas não tem não. Vamos para as análises então. Tem o Vamos campo lá. montado aí, maestro. Tá ali já Zé Roberto, um gol e uma assistência. Barleta, uma assistência. Romarinho, um gol. Melhor em campo, Zé Roberto. Zé, né? Acho que isso aí é E com coroa. Verde claro coroa, e com coroa. coroa. Melhor mesmo, assim, melhor mesmo. Melhor mesmo. Melhor Botou o mesmo. jogo no braço e resolveu. Veja, o Sport teve 3 chances. Um gol, 2 gols, aliás, ele marcando um, dando assistência e uma bola na trave. Isso. Aí, Exatamente. mas Então, é Pedro que vai colocar? eu acho que Pedro vai colocar lá, tá? Pronto, é esse verde aí, pronto. E Zé Roberto. Exatamente. E a E com coroa coroa. nele. E pode Então, o dar. homem levou Não é obrigado a tudo. ter coroa, não. Bota do lado da bolinha. Não é obrigado a ter coroa, não. Mas dessa Boa. vez, isso. Dessa vez foi a atuação de coroa. Bola, chuteira da assistência, verde e coroa. Então foi inquestionável. Eu acho que aí é inquestionável. Fábio, segundo Entre ali. musgo e o claro, eu acho que o verde claro é só Zé Roberto, sabia? Não sei assim, não sei o que tu acha. Senão, vamos. Ou tu acha que foi verde? Eu acho que Vou dizer Fábio. o que eu falo. Para mim seria verde claro, Zé Roberto, e o musgo, Barleta e Fábio. Eu não. Mas me convença aí. Me argumente. Eu acho que Fábio ao lado de Zé Roberto mais na frente, Fábio mais atrás, fazendo com que a bola chegasse também ali em Tite, em Lucas Lima, para chegar em Zé Roberto. Eu acho que Fábio. Foram os dois para mim que mudaram o jogo. Então eu colocaria Fábio em segundo, abaixo de Zé Roberto, obviamente, porque Zé Roberto, além de tudo, foi decisivo com a assistência e o gol. Mas eu acho que Fábio deu uma pegada no meio-campo do Sport que não tinha. Tanto a pegada quanto a saída. Ele participa do lance do gol, ele participa do início do primeiro gol. Então, para mim, Fábio estaria no mesmo verdinho ali. Zé Lucas, Roberto. A diferença é Zé Roberto com a coroa eu acho, de ouro. eu vou. Pode colocar o verde claro. Eu não vou. Não vou discutir isso, não. Assim, eu acho que foi músico. Eu acho que tem uma diferença entre os dois, mas de um jogador que tem tanta observação sobre o desempenho dele e ele cumprir esse desempenho da forma como parte da torcida espera que ele faça. Então, acho que esse verde não é um absurdo, não. Eu colocaria. Claro, para mim mesmo foi só o Zé Roberto, mas também não acho um absurdo para Fábio, não. E, na minha opinião, o outro verde, que depois não tem muito mais do que isso, não, seria em Barleta. E Tite, eu acho que também. Aí o verde de baixo. O Não, verde verde. musgo. O outro verde. E Tite Ortiz também, pronto. Tite Ortiz, que ele entra junto com o Zé Roberto, inclusive. Né?
Ele é a primeira leva de mudanças. Exatamente. E eu daria Mas, a coroinha de prata para Fábio. Tá mesmo Tu tá verde, colocando o mesmo verde. É o verde segundo. É porque, na verdade, ele colocou o Zé Roberto Verde segundo, então é só trocar Zé Roberto. Isso. Oxi, a Para gente, mim a tela aqui, da gente que tá ruim, porra. como eu tô no celular aqui, eu não tô conseguindo. O Fred foi mudar a cor, mas na verdade são verdes diferentes mesmo. Oxi, eu tô verde total aqui. Eu tô olhando de pertinho, mas realmente parece para mim tá quase igual, mas realmente são. Espero que as pessoas estejam vendo diferente do que eu tô vendo, mas para mim é quase o mesmo verde aí. Tá quase igual, tá bem parecido. Tá bem parecido. E Ó, eu botaria uma coroinha de prata em Pedro, Fábio até para Matheus, Pedro, tá? só para ver se não teve uma confusão. Zé Roberto e Fábio, eles Mesma são cor. o primeiro verde. O verde melhor, o verde Série A. Isso. Pronto. Agora. E os Acho que outros agora dois foi. verdes é o verde Série B. Que tá correto também, né? Então tá Tá. isso mesmo, pô. Agora foi. Agora foi, Agora vamos foi. lá. Agora foi. Para mim não tem mais verde, não. É de amarelo para baixo agora. Eu acho que o resto é amarelo. Vamos pro. Veja, Filipinho para mim é. Filipinho e Alisson para mim foram os piores em campo. Então. Alisson vermelho e Filipinho laranja. Kelson Cassiano deixou o esporte com 12 minutos, com a menos Vermelho, ainda. né? Tá. E Tá. dois amarelos aí. E o resto. O resto é o. Amarelo. Amei ali. Exatamente. Eu acho que Romarinho era laranja. Alan Se o Ruiz é Romarinho não laranja acerta também, aquela tá? cabeçada, era laranja fácil. Alan Ruiz pode caprichar também Ah, aí porra, no, não. Alan no Ruiz é vermelhinho, no vermelho laranja. também. Acho que Vermelho. para mim Vermelho, ele foi jogou muito mal. Muito muito mal. mal. Inclusive no blog, até como eu coloquei no blog aqui, eu coloquei melhores, Zé Roberto Barleta, piores, e acabei nem citando Fábio, e piores, Ruiz e Cassiano. É exatamente o que está lá no blog também. Pronto, vamos checar aqui. E Gustavo Coutinho mal, viu? Gustavo Coutinho pode meter o laranja aí. Laranjinha. E Sosso. Cadê? Primeiro. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui a galera no comentário, se tem alguém discordando muito aí. Romarinho Verde, galera, eu não acho não, meu irmão. Acho que Eu não acho Romarinho, não também. se ele não faz o gol ali, se ele não faz o gol, Eu não acho não. erra demais, meu irmão. É só o X1 e foda-se, meu. X1, a vida X1 do cara é o ele X1. deita e rola. Mas não teve sequência de jogo e tal. Acho que fez o gol, teve um outro lance ali. E amarelinho acho que tá de bom Filipinho tamanho. só não foi vermelho, porque Ruiz e Cassiano realmente eles foram muito mal. Porque bastava que eles tivessem sido um pouquinho que Filipinho seria sugado também para essa cor. Eu ainda botava um vermelhinho nele. Mas você me Eu tô vendo, convenceu que me Alisson, de conven... fato, o Joga cartão esse Fábio ali. Castel ali. Joga esse Fábio Castel. Meu irmão, não é laranja, não. Vou botar. Pode, Vamos fazer pode essa colocar trinca ali. aí. É. Bota o vermelho, Filipinho. Não, vermelho e Filipinho. Filipinho. Fábio Castel ali. Pode soltar esse Fábio Castel ali. Concordo. Eu fui convencido. Jogou Então nada. pronto. Então agora fechou. Mariano Souza, veja só. Mariano Souza errou a escalação? Não errou a escalação. Não. Errou as mudanças? Não errou as mudanças. Mas o erro dele é o comportamento do time. E o comportamento do time passa por ele. Não é, mas ele está cobrando dentro do campo. Tá cobrando. Mas se de forma recorrente o time está tendo essa postura, a cobrança não está adiantando tanto. Então, assim, o trabalho de escalação e de mudança nesta noite, neste sábado, foi ok. Mas o comportamento do time no primeiro tempo não dá. E, sobretudo, por ser recorrente. Aí, como é que fica a cor? Ganhou o jogo. Mas o futebol primeiro tempo não dá para passar a mão na cabeça. Não. Ganhou o jogo com o cara que ele colocou os três. Eu vou até. Fábio também, mas assim, Fábio entrou na circunstância ali da lesão de Pedro. Acho que o Fábio é o contrário. Fábio, por exemplo, é preterido. Fábio, quando entra, não é ele acertando. Fábio, por que não bota o cara antes? Exatamente. Demorou a botar e botou porque o cara se machucou. Ia entrar, obviamente, porque Pedro não ia aguentar os 90 minutos. Mas assim, Zé Roberto e Tito foram as primeiras alterações dele. Para mim, é amarelo. De fato. Eu acho que amarelo tá bom. Amarelo. Não é algo que você, botou pra fuder no jogo e tal. Não é. Ele, enfim, entrou com um time ok. A gente tem algumas discordâncias aqui, outras ali. Fez as alterações que tinha que fazer. O time ganhou, mas não ganhou fácil. Se tivesse feito as alterações, pode meter 3-0. Mas não foi. Foi 1-0. E com a 1-0.
passando um aperreio e fez um gol no último lance. Então, assim, foi um jogo aperreado. Concordo. Foi um jogo aperreado. Então, o amarelo tá bom. Fico alerta aí. Tanto é que o tom tá aí, Cássio. Boa parte do superchat que a gente leu aqui foi sobre ele, né? Criticando, que tá no checkmate, que erra muito, que o time não treina. Então, de fato. Agora, perceba que esse time, ele foi uma atuação melhor do que a do Náutico foi muito abaixo, mas os verdinhos, assim, a turma do segundo tempo ajudando. Barleta é o único que está ali, que jogou os 90, assim, mas a turma do segundo tempo tendo uma participação decisiva nesse jogo, né? Assim, é importante ter elenco, assim, e nesse caso é importante mesmo porque esses três aí, querendo ou não, são reservas. São reservas nesse momento e foram reservas, mas reservas imediatas e foram acionados e jogaram bem. O amarelo ali, no caso, como ficou muito claro, é pelo futebol abaixo, que o Sport precisa melhorar esse desempenho, porque em algum momento, o nível, em algum momento não, em breve, 20 de abril, começa a Série B ali na segunda quinzena de abril, e vulgo daqui a um mês, e já é aperreio, meu irmão. Essa bolinha aí não vai para muito canto, não. Quando é que começa o mata-mata da Copa do Nordeste? Pode ser antes, inclusive, um jogo de mais peso, né? Vai entrar junto com a Junto com Série o B. início da Série B, né? Eu acho Então vai que... ser Eu isso. Vai acho que assim, começar o mata-mata da Copa do Nordeste. É assim, essa última rodada, aí no outro Isso. sábado, a final Pernambucano. Aí no meio de semana não tem nada, data da Libertadores, do Sul-Americana. Aí Certo. tem o outro A outra fim de final. semana, é a final do estadual. Isso, a Aí gente tá eu no acho dia que 5 de abril aí. Aí eu acho que vem o mata-mata depois da Série B. Eu acho que mais ou menos assim. O primeiro Isso. mata-mata. Eu acho que a final já é um jogo Não, a pesado. final já é bem. Já estava para quinta. Já tá Não, na a quinta final rodada da do Série do Pernambucano. A final do Brasileiro. Pernambucano, acho que já é um jogo pesado. É um jogo Sim, que, sim. enfim, dependendo do que acontecer, é pesado. É um jogo pesado. Só um último ponto aqui antes da gente ir para o Beto Nacional sobre o Barleta. O Barleta foi muito mal. O Barleta foi caçado no primeiro tempo. Ele levou uma porrada que eu digo, isso aí foi joelho, viu? Na hora que ele ficou aquela pancada, e sobretudo quando Eu ele achei ficou também. E o juiz uma não deu nem pancada de falta. Romário. O juiz não deu nem falta. Ele levou uma pancada de Romário, que o juiz não Deu deu uma falta. pancada Eu disse, forte. rapaz, se isso for joelho, foi bronca, viu? Aí o Sousa inverteu. Ele foi jogar no outro lado, e o Romário foi para a direita, ele foi para a esquerda. Aí o outro jogador do ABC deu um pau de novo, e ele caiu, e esse cara do ABC tomou amarelo. Deixa eu que não estou recordando o nome agora, levou amarelo. É isso. É isso.